Oiê, eu sou a Isabela Faria e esse é o Como é que é, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. Mas aqui no Como é que é, a gente começa então essa semana, segunda-feira, falando de um assunto sério, falando de segurança pública, falando de facções criminosas, em especial o primeiro comando da capital, o PCC, que sempre pareceu tão estável, tão forte, né, com sua base ali tão alinhada, sofre seu grande racha, um dos maiores rachas em 20 anos de existência. Hoje no Como é que é, então a gente vai explicar para vocês o que está acontecendo com essa facção criminosa, como esse racha pode afetar a população, principalmente a população que mora aqui, né, na capital paulista, e a gente vai falar também do poder público, se o poder público está fazendo alguma coisa para prevenir que esse racha respingue aqui em quem mora em São Paulo. E para falar sobre segurança pública, PCC e várias outras coisas mais, a gente tem o cara para isso, Rogério Pagnan, repórter especial da Folha, especializado justamente em segurança pública, que já veio aqui várias vezes no Como é que é, dar verdadeiras aulas. Pagnan, muito obrigada, viu, novamente por vir mais uma vez. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui mais uma vez para falar com você. Obrigada. Os amigos que acompanham em casa. Muita gente, inclusive, acompanha, muito interessada. Toda Obrigado. vez que você vem até aqui, temos perguntas boas. Então, gente, qualquer dúvida, podem mandar para cá que a gente repassa. Você falou, Pagnan, a gente estava conversando, né, antes do programa começar, e eu também estava lendo algumas das suas matérias. Você escreveu que justamente isso, o PCC vive o maior racha em 20 anos. O que isso significa? Você pode explicar para a gente? Sim. O PCC ele tem mais ou menos 30 anos de existência, né? As obras que alguns autores publicaram, entre eles o Josmar Josino, que é um especialista na área, eles apontam a criação do PCC em 31 de agosto de 1993. E de lá para cá, desses 30 anos, 20 anos, ele foi dominado, o principal líder apontado pelo Ministério Público e pela polícia é o Marcola, né? Marco Willis Eber Camacho. Então eles apontam, tanto a polícia quanto o Ministério Público, como ele sendo ali o principal líder e uma liderança sem contestação até agora. Então, o que está acontecendo neste momento? Sim. Desde o final do ano passado e começo desse ano, os órgãos de inteligência, né, do governo de São Paulo e também do governo federal detectaram alguns problemas de relacionamento entre integrantes, a chamada sintonia final. O que é a sintonia final? O PCC ele tem mais ou menos 40 mil membros espalhados por 26 países, aqui no Brasil, em todos os estados. Em alguns lugares o PCC é mais forte, outros é menos forte, mas ele está em todos os lugares. E uma característica própria do PCC, tem 40 membros, mas quem define, quem comanda todas as decisões da facção é um grupo de 12 a 14 pessoas chamado Sintonia Final. E entre esses integrantes dessa Sintonia Final está o Marcola, que é considerado que tem o voto Minerva, quando há uma divergência entre eles, ele define, e há outras pessoas também bastante poderosas, entre eles Roberto Tiriça, o Abel Vitalloca, o Andinho, que esses três se revoltaram nesse momento contra o Marcola. O Beto Tiriça, né, que é uma contração de Ectiriça, né, então virou esse apelido de Tiriça, pelo menos essa é a informação. Sim. Que a gente tem. Ele é considerado um dos mais violentos membros do PCC, né? Ele é considerado como uma pessoa que manda matar funcionário. E em um dos processos em que ele é condenado, ele era suspeito de mandar matar um funcionário do Paraná, o Ministério Público utilizou uma gravação de um áudio captado do Marcola, acho que não sei se ele estava sabendo que estava sendo gravado, em que ele conversa com um funcionário de uma prisão lá de Porto Velho, e ele fala, olha, eu poderia me tornar um psicopata e fazer o que o Tiriça fez, né? Mas eu não faço porque a minha índole fez. A minha índole não é essa. E o Ministério Público utilizou essa informação como se fosse uma informação que havia sido passada pelo Marcola de que foi o mesmo Tiriça que mandou matar a funcionária,
e o Tiriça acabou condenado. Então, o que o Tiriça fez? Ele conversou com os outros colegas e disse, olha, ele me entregou, me caguetou, isso não pode, vamos excluí-lo do PCC. E essa ordem, ela foi captada pelos órgãos de inteligência dessa ordem. E aí, logo em seguida, veio uma outra ordem, essa já atribuída ao Marcola, na verdade, excluindo os 3 e decretando os 3 a morte. E eu adoro que essas pessoas estão... O Marcola, por exemplo, está preso. Está preso. Agora, então, como que ele consegue... Exato. E assim, e a resposta foi tão rápida que os órgãos de segurança eles começaram a desconfiar que poderia ser uma contra-informação jogada, porque os criminosos eles não são burros, né? Principalmente o Marcola, que ele é considerado um dos criminosos mais inteligentes que passaram no sistema prisional, embora esteja preso, né? Exato. E eles acreditavam como as respostas, uma mensagem veio e a outra em resposta foi tão rápida, eles pensaram, falaram, pode ser uma informação, sei lá, uma mentira soltada pelos criminosos para esconder alguma outra informação. E a gente até esperou um pouco também, porque às vezes tem algumas autoridades que soltam informações até para criar uma celeuma entre os próprios criminosos. Então a gente aguardou, aí eu falei com várias pessoas, Polícia Civil, Polícia Federal, integrantes do Ministério Público, pessoas ligadas à SAP, e ele falou, não, o racha realmente existe, é a situação. E neste momento, a ordem que os outros criminosos estão seguindo e obedecendo é a dada por Marcola. Se aquele pessoal excluiu, de fato, o Marcola, o Tiriça, o Abel Villalouca e o Andinho, se eles deram essa ordem não chegou à rua, a que chegou foi do Marcola, e nesse momento os 3 estão decretados. Decretados é quando tem uma ordem para matar, e os 3 estão excluídos neste momento. Então, neste momento, quem está vitorioso é o Marcola. Entendi. Mas o que esse racha nesse momento significa, Wagner? Porque, por exemplo, vai haver, como você falou, esse racha existe, essas 3 pessoas estão decretadas, Marcola está na dianteira, digamos assim, está vencendo, mas o que pode acontecer então com a facção se esse racha se consolidar? Ela vai se dividir em mais de 2, às vezes mais 3, 4, né, grupos ou não, são só 2. Quando esse racha realmente se consolidar do jeito que você está dizendo, pode haver algum tipo de guerra, digamos assim, nas ruas de São Paulo? Qual que é o cenário que a polícia aponta e também integrantes do Ministério Público afirmam, inclusive em entrevistas? Que os 3 eles estão tentando reverter essa situação, conversando inclusive com os aliados do Marcola para dizer, olha, a gente tem razão, vamos tentar mudar isso, vamos tirar o Marcola, porque ele fez isso, fez aquilo. Aí eles começaram a resgatar coisas do passado que Marcola teria determinado certas ordens que não foi muito bem, essas ordens não foram muito bem aceitas na marca. Então eles estão utilizando isso. Aí temos 2 cenários. Se o Marcola continua no poder, vai continuar do jeito que está agora, sabe? A facção forte, consolidada. Né? Tempos atrás, faz uns 2 anos, quando surgiu a possibilidade de ter algumas pessoas que queriam tomar o poder do Marcola, eu perguntei para um importante integrante do governo, falei assim, Marcola, como é que é a situação dele? Ele falou assim, o sistema prisional venera esse homem, né? Então ele é muito forte. Agora, se eles conseguirem derrubar esse homem, aí muda muito o perfil da facção. Porque o Marcola, embora ele mesmo admita que ele é um preso perigoso, né? Tem essa conversa nesse áudio, inclusive ele fala, eu sou perigoso, ele não é uma pessoa tão perigosa, tão sanguinária quanto esses outros. Que essa pessoa é terrorista, mata funcionário, mata... Principalmente Tiriça, né, que você falou, que o próprio Marcola chamou de psicopata. Exatamente. Então, tem algumas obras publicadas que foram os 2
o Abel e o Tirissa, que mandou, inclusive, matar a mulher de um preso que foi decretado por eles. Eles não conseguiram matar o preso, mataram a família. Então, é esse tipo de situação. Então, não sei se você se lembra, em 2006, São Paulo viveu dias terríveis. Sim. Quando a facção quis mostrar o poder, né, deixou a população aterrorizada, embora o ataque deles era contra as forças de segurança, Exato. mas respingou em todo mundo. Teve né? tinha toque de recolher. Foi, não. Eu lembro muito que eu ia embora para casa andando, tudo fechado, ninguém saía e tudo mais. E um detalhe, em 2006, o PCC não tinha o poder bélico que eles têm agora, porque até pela mudança da legislação no governo passado, o fuzil virou, sabe, uma coisa muito normal. Os crimes, o pessoal antigamente usava revólver, né, calibre 38, pistola, agora é fuzil. Então você imagina se esse pessoal, armado como está agora, decidir colocar pânico em São Paulo e em nas outras partes do país, que, como eu disse, né, ele foi se expandindo, que hoje ele é internacional, essa facção. Tem gente que aponta até que ela é uma máfia ou uma pré-máfia, né? De tão poderosa que ela é. A gente tem algumas perguntas já, inclusive uma em relação ao que você estava falando no começo da nossa conversa. MW, boa noite a todos. Quem sairá vitorioso, Marcola ou Tirissa? Você falou que o Marcola está na dianteira, né, por enquanto. Nesse momento, inclusive antes de entrar aqui, eu liguei para algumas pessoas que eu conheço, e pessoas que eu confio bastante, né? Sim. E elas apontaram que neste momento a situação é essa: os 3 estão decretados, né? Os 3 estão excluídos da facção, e o Marcola continua dominante. Como você disse, todos eles estão no sistema federal. Então, às vezes as notícias elas demoram para chegar. Porque essa celeuma entre eles vem desde do ano passado, e ele ganhou corpo agora nos primeiros meses desse ano, quando assim tem essa briga muito grande. O Josmar Josino, numa obra dele, inclusive numa das publicações que ele fez, ele é especialista em crime organizado, em PCC. Ele aponta que uma situação muito parecida com essa ocorreu em 2002, quando o Marcola não era o número 1, era o Cezinha e o Geleião, e houve uma guerra sangrenta. Neste momento, por enquanto, segundo as informações que eu tenho, o sistema está tranquilo, não há nenhuma morte relacionada a isso, e nem nas ruas. Assim, a gente espera que continue assim, né? Exato. Porque parece que algumas pessoas torcem para que ocorra a guerra, né, para ter mortos, assim, e eu não consigo entender, ainda que sejam criminosos, não dá para torcer para a morte de ninguém, né? Não, e outra coisa, né? A gente mora na mesma cidade que alguns desses criminosos. Se essa guerra acontecer, vai respingar em pessoas que Sim, não tem nada a ver. E alguns casos aí, que apontam a possibilidade da família ser morta. Quer dizer, é um absurdo sem tamanho. Quer dizer, eu sou criminoso, eu sei, quando eu entrei no mundo do crime, o que me esperava. Agora, minha família não pode ser penalizada por isso, né? Exatamente. A gente tem aqui a Aurelius no Instagram. O PCC já se dividiu? É verdade que a outra parte da facção criou o PCP, que seria o primeiro comando puro? Esse nome já existe? Esse nome não é estranho. Ele já existe? Que tinha no Rio de Janeiro? Não era uma parte do Rio de Janeiro? Ou era uma menor aqui em São Paulo? Não, porque são várias siglas. São várias siglas que a gente se confunde, né? Então, o PCP, inclusive algumas reportagens foram publicadas de que esses 3 eles estavam formando uma nova facção, resgatando as origens do próprio PCC, por isso que é o primeiro comando puro, e estariam pedindo apoio para o comando vermelho, né? Mas isso é
é assim, com todo respeito quem publicou, assim, é uma desinformação, porque isso não há nenhum tipo de informação que eles tenham determinado isso, né? Até porque nesse momento eles estão tentando reverter a ordem de excluí-los. Então eles têm a esperança de ainda assumir o PCC, sabe? E a chance do Comando Vermelho se aliar com eles é praticamente zero. Imagina se você está lá no Comando Vermelho, você vai aceitar pessoas que são consideradas traidoras para integrar a sua facção? Não faz nem sentido. E o Comando Vermelho e o PCC são inimigos em vários estados, né? Ali no Rio eles tiveram uma certa trégua, né? Sim. Por um acordo feito entre as lideranças, mas no resto é guerra, é quem pode mais chora menos. Então essa criação, embora tenha sido ventilada, isso pelas informações que eu tenho, pelas fontes que eu tenho, é mentira, não existe. Perfeito, ótimo você esclarecer aqui, porque tem bastante gente perguntando sobre o PCP, que bom que você esclareceu. Isso não existe, isso é um problema também, que coloca em risco a vida da família desses três. Porque falando que vai aliar com o CV, vai aliar com o CV, então vamos resolver isso agora da forma mais drástica possível. Então isso é até perigoso, por isso que eu critico quem publica uma informação dessa plantada, porque isso não existe. Exato. Além desse fator de perigo em relação às famílias, pode falar? Já é perigoso por si só esse conflito. Aí você coloca uma informação dessa que ela torna mais perigosa ainda a situação das famílias, desses três. Exatamente. Tem esse fator e ainda tem o fato de, como você falou, eles ainda essas três pessoas estão querendo clamar a liderança, né? Porque eles consideram que eles estão com a razão. Né? Exatamente. Porque eles não querem dividir o PCC porque eles sabem que isso enfraqueceria a facção. Nem é isso. Eles sabem quem eles estão excluindo, sabe? Sim. Eles não são inocentes, eles conhecem o poder desse preso, Marcola, durante 20 anos. Eles mesmos ajudaram, isso segundo o Ministério Público, esse homem chegar ao poder e permanecer no poder de maneira, até hoje, sem contestações. Então eles têm, na visão deles, isso eu não sou advogado deles, eles acreditam que eles têm razão para tentar excluir o principal nome da facção. Então eles estão querendo argumentar para isso. Perfeito. Teve uma operação recente que você inclusive escreveu sobre também, né, Pagnan, contra uma quadrilha suspeita de fraudar licitações em São Paulo. Essa operação só contribuiu com essa crise? Se você puder explicar o que aconteceu, a relação dela com o PCC. Então, o Ministério Público, em parceria com a Polícia Militar, eles realizaram algumas operações nos últimos meses, entre elas contra empresas de transporte de passageiros em São Paulo, e também em várias cidades de suspeitas de ligação de membros do PCC com empresas que ganharam licitação em prefeituras. Mas respondendo diretamente, o que isso interfere no PCC? Zero. Nada. Até porque a própria denúncia do Ministério Público aponta que o PCC ele começou a se infiltrar nas empresas de transporte público em 1990 e depois, quando foi regularizado o transporte de São Paulo, desde 2002 eles ficaram sabendo que havia integrantes do PCC, em especial o Granada, extorquindo motoristas ou pessoas que tinham direito a explorar o serviço em São Paulo. O PCC agindo desde 2002 nesse serviço. Quer dizer, 22 anos é um atestado de incompetência do Estado muito grande. E uma vez que a gente conversou aqui sobre onde o PCC está. Exato. A questão é onde ele não está. Onde ele está. Esse pessoal nessa operação das prefeituras é uma pessoa que é assim, que ganhou a licitação, vai ter uma ligação assim indireta, sabe? E outra coisa que é importante a gente sempre dizer, que o Ministério Público faz um trabalho importante de combater o crime organizado. Isso é assim, muitos deles colocam a vida em risco, né? Tem o promotor que fica lá tomando conta da penitenciária de Presidente Varela. Ele foi
decretado, né? Ele tem uma sentença de morte contra ele pelo trabalho que ele fez, né? Não sei qual foi o motivo que ele foi decretado pelos criminosos, mas é uma pessoa que mais cedo ou mais tarde o PCC vai procurá-lo e vai querer matá-lo. Ele mesmo fala isso, porque isso não é assim, olha, dura 6 meses, a vida inteira ele vai, depois de aposentado, o pessoal vai caçar. Então é muito difícil esse trabalho. Mas isso não quer dizer também que quando o Ministério Público apresenta uma denúncia, apresenta uma acusação, ou dá uma coletiva falando que aquelas pessoas são ligadas ao PCC, isso de fato é verdade, porque eles têm o papel de denunciar e acusar. Sim. Mas nós temos que sempre pensar que essas pessoas elas têm, primeiro, o direito de ser tratados como inocentes até que sejam condenados até a última instância. Esse é o princípio da inocência. Não é porque a coisa mais clichê, né? Você é inocente até que você prova o contrário. Exatamente, né? Porque a gente sabe de casos de pessoas que foram apontadas até recentemente como ligação do PCC e foram absolvidas. Exatamente. Então, sabe, é muito perigoso você também associar a imagem de uma pessoa a uma facção dessa, porque todo mundo que você vai depois ter um contato, ele faz um Google, fala, nossa, a Isabela é do PCC. Exato. Você pode ser absolvido 800 vezes, mas isso nunca vai tirar da sua imagem. Então isso é muito perigoso. Então nesse momento que nós temos investigação, nós temos o Ministério Público fazendo o trabalho deles, e são suspeitas de. Então temos que ter bastante calma, muita sermos tranquilos neste momento. E assim, o PCC existe? Existe. Ele é poderoso? Muito poderoso, mais do que deveria, sabe? Mas isso precisa ser feito um combate dentro das regras da lei. Das 4 linhas. Das 4 linhas. Eu ia falar do jargão. Estamos no Brasil, esse jargão futebolístico, mas é mais ou menos isso. Então, a gente tem que respeitar o trabalho do Ministério Público, da polícia, mas nós temos também que entender que eles podem errar. Uma investigação, você apresenta no judiciário os elementos que você conseguiu. Sim. E o juiz friamente vai analisar se aquelas provas são suficientes para aquela pessoa ser condenada. O próprio Marcolli e a família dele, a gente estava falando antes do programa, eles estavam sendo acusados de lavagem de dinheiro e tudo mais, e a justiça absolveu. Né? E aí, então, né? Exato. Aí alguém pode perguntar assim, ou pode falar, todo mundo sabe que ele é criminoso, porque o dinheiro dele é de onde vem. Não é questão de todo mundo sabe. Precisa saber o que foi levado para o processo para dar segurança para o juiz para condenar, absolver. Às vezes nós temos a mania de culpar os juízes por algumas decisões contra criminosos. Sim. Né? A polícia vai lá e prende, a justiça solta. A gente não analisa muitas vezes o que foi levado para o juiz para tomar aquela decisão. Tem muitos casos que eu acompanho, e eu sou muito crítico ali, eu sou muito criterioso, realmente eu não condenaria, porque embora tenha todo ali uma fumaça, né? Sim. Mas quando você afasta a fumaça, o que sobra ali é muito pouco para você condenar uma pessoa, às vezes, a 40, 50 anos de prisão. Exato. Não são alguns dias. Não vou te dar uma bronca, não. Estou te mandando 50 anos de prisão. Privar sua liberdade por 50 anos. Às vezes as pessoas não têm noção do que é você ser privado de liberdade. E quando você prende uma pessoa, você não está prendendo só aquele ser, você está prendendo também toda a família, né? Porque todo mundo passa a viver ali para visita, tem também o preconceito com relação a ela. Então você precisa ter muito cuidado na hora de apontar alguém e falar, não, tem que prender, tem que matar, tem que ter calma. Exato, calma é a palavra. A gente tem uma pergunta aqui do Alexandre Fernandes no YouTube. Pagnan, quão personalista é a liderança do PCC na figura do Marcola? Em um cenário de óbito do Marcola, como é que ocorreria a sucessão da liderança? Tem alguém escolhido pelo próprio Marcola? Então, ali... Esta é uma possibilidade? Isso é algo que, né, a facção deveria pensar. Neste momento... Neste momento eles têm outras prioridades. Neste momento, eu acho que essa discussão está ocorrendo, mas não se sabe ali quem assumiria, porque as pessoas mais fortes para poder assumir seriam até esses três.
Tem o Daniel Canônico também, que eles falam que ele é super poderoso, né? Entendi. Então ali precisa... Igual ele, com toda sinceridade, vai ser muito difícil, porque ele é um preso que o Ministério Público chama de manipulador, e entre os presos eles consideram que é uma pessoa muito inteligente e tem uma liderança nata, certo? Sim. Igual a ele, não, vai ser muito difícil. Tanto é que quando ele foi transferido para o sistema federal no início de 2009 pelo governo João Dória, todo mundo falava Marcola e mais 21. É verdade, entendeu? É verdade. Transferiu quem? Transferiu Tiriça, o Piauí, transferiu... Não dava nem notícia. Mas o Marcola transferindo, porque ele é muito... ele tem um respeito muito grande no sistema prisional, ainda que hoje contestado por uma parte dessas pessoas, né, que decretaram inimizade com ele, né? Exato. Porque essas pessoas também têm seus comparsas, sabe? Não são pessoas assim que são isoladas. Elas podem ficar agora com a situação, né? Porque ser chefe do PCC também traz muitas regalias e também traz dinheiro, né? Porque é uma empresa ligada ao tráfico de drogas. Então, boa parte desses chefes são muito ricos. Mas falou, é uma pré-máfia, né? Tem especialista já. O Ministério Público, ele estima que o PCC ele movimenta por ano em tráfico de drogas $1 bilhão. Então esse dinheiro, né, vai ali para retroalimenta o próprio tráfico, mas boa parte vai também para as famílias. Isso segundo o Ministério Público. Isso em diversos lugares do Brasil e do mundo, né? Sim. Então a Polícia Federal, falei com um delegado da Polícia Federal, disse que na Europa ali, o que tem de PCC hoje em dia é assustador, assim, sabe? Está espalhado ali. Então ele domina boa parte do tráfico na Europa. Nossa, e na forma de quê? De pessoas, de pequenos traficantes mesmo, que vendem nas ruas? Ou... Não, eles enviam daqui e recebem lá e distribuem, né? Aí sai para... Entendi. Distribui para os... Eles trabalham agora só com grande quantidade de drogas, sabe? É coisa de muito dinheiro, não é coisa... Por exemplo, coisa pequena. Não é coisa... Por exemplo, antigamente eles trabalhavam muito com biqueira e tal. Exato. Né? Hoje, assim, eles terceirizam uma franquia, eles... Já tem a franquia. Já tem as filiais. Eles vendem, né? Pode explorar aí e tal, compra a droga da gente e tal. E aí vendem, distribuem. E distribuam vocês que estão na Europa. Mas os grandes traficantes, eles não mexem mais com... Eles não sujam as mãos. O André do Rap, famoso aí. Uhum. A polícia estima que o patrimônio dele é em torno de $1 bi. Só dele? Só dele, o patrimônio. Então ele pode comprar... não, de corrupção, inclusive, né? Para permanecer livre. Temos aqui outra pergunta aqui. Que você, inclusive, acabou de responder. Qual o valor que se estima que hoje o PCC movimento? Que se sabe, $1 bilhão de dólares. $1 bilhão por ano. Em cocaína. Exatamente. Olha, Malu Dourado está pedindo para você retomar um assunto aqui, Pagnan. Se de fato ocorresse racha do PCC e hipoteticamente acabar com a facção, ela se dividir em 2 ou mais, o que isso vai causar em São Paulo? No sentido de, será que a gente vai reviver 2006, por exemplo? Então, uma coisa que alterou muito em São Paulo, com a consolidação do PCC como uma facção dominante, no Rio de Janeiro a gente tem muita briga de facção, então isso causa muito estresse na população, porque sempre tem uma guerra de uma facção com a outra, com as milícias. Então em São Paulo, no início dos anos 2000, inclusive ali inspirados pela ideia do próprio Marcola, falou assim, nossa guerra não é entre nós, nossa guerra é contra o Estado. Então, a gente não tem que brigar entre nós. Tem muita droga para vender, então vamos fazer uma divisão. Então São Paulo, o número de homicídios de guerra entre jovens era uma coisa assustadora. Chegou a 36 homicídios por um grupo de 100 mil. Hoje, no final, nos anos 90. Hoje é em torno de 6, né? 5, que é uma coisa
E todos os especialistas eles apontam que tem a participação da polícia e tudo mais, mas não negam, esses especialistas, que teve muita participação do PCC nessa pacificação. O próprio Marcola, em um determinado momento, ele foi interceptado em uma conversa que ele disse que até o governador fala que ele conseguiu reduzir os homicídios no estado. Foi gente que fez isso, porque hoje para matar alguém é muita burocracia. E é fato. Por exemplo, nas periferias das cidades de São Paulo, inclusive em outros estados, ninguém mata sem autorização do crime. E se matar, ali vai ter uma consequência muito grande. O que acontece? Se eu tenho um problema com um desafeto, eu chego no chefe da favela, ou da comunidade, ou daquela região, falo, olha, aquela pessoa fez isso comigo. Aí eles fazem uma espécie de um tribunal do crime, como eles chamam, e aí eles vão decidir quem está errado e quem está certo. E aí a punição vai desde uma surra ou expulsão daquele território até a morte, dependendo do grau. Então isso pacificou, né? A mão forte, né? Agora, se altera a liderança, se vem uma pessoa mais sanguinária, como Tiriça, por exemplo, eu não conheço, estou baseando na informação que a polícia... Que o próprio Marcola disse. Né? E a polícia nos passa, que ele é uma pessoa muito violenta, ele gosta de enfrentar o Estado, gosta de matar funcionário, isso segundo as autoridades, eu não conheço, eu não posso dizer que isso é verdade. Então, se você mudando para um perfil mais violento, isso tende também a refletir nas forças de segurança e trazer mais medo para a população, mais do que a gente já tem, né? Porque hoje a nossa preocupação, minha e sua, que a gente mora aqui e trabalha na região central de São Paulo, não é com o crime organizado. Na verdade, o nosso problema são pequenos criminosos, né? Furto de celular, rouba, enfim, estupro e tudo mais, né? Então, o crime organizado, para a população comum, ele não tem um impacto direto, embora tenha suas consequências, né? Isso prejudica toda a sociedade. Mas que traz insegurança para a população é o latrocínio, né? O furto, o roubo, e tudo, essa coisa que nos traz tanta insegurança que nós estamos vivendo em São Paulo hoje. Isso sim afeta a gente, né, diretamente. E se tiver essa mudança de perfil, isso tende a agravar. Aí a gente vai sentir mais inseguro ainda. A partir desses pequenos não, mas a partir desses crimes menores. Junta esses crimes menores, né? Apesar que latrocínio não é um crime. Não é um crime, exatamente, eu pensei no latrocínio. Mas eu falo assim, em questão de crime organizado. Exato. Né? E se muda um perfil, se torna um pessoal mais violento para dominar, aí a gente pode ter uma sensação de segurança maior. Mas isso é tudo hipotético, né? Hipotético, porque neste momento está meio adormecido. Está neste momento como está antes, neste momento continua, e a expectativa é que isso permaneça caso esses três não consigam reverter a situação. Para a gente terminar, Pagna, tem uma pergunta muito interessante aqui no YouTube, na esfera federal de políticas públicas, digamos assim. A política de apreensão de drogas que aumentou sob a administração de Flávio Dino pressionou os traficantes do PCC ou é irrelevante? Tem, de fato, alguma política pública que pressione esses criminosos? Olha... Como você falou, eles estão em todos os lugares, então é difícil. Eu venho ouvindo desde 2002, sério, a gente acabou com o PCC, arrebentou o PCC, agora eles estão fragmentados, agora rompemos a estrutura, agora não sei o quê, vamos mandar a liderança para federal, agora vai acabar. E eles continuam cada vez mais fortes, porque primeiro deixamos de chegar muito longe, né? Então eles estão muito fortes, estão muito organizados, eles fazem o tráfico não só no território nacional, a partir daqui, mas eles também estão nos países vizinhos comandando o tráfico de lá. Então, se você for no Paraguai comprar maconha, por exemplo, você vai tratar com gente do PCC. Você vai na Bolívia comprar coca, você vai encontrar gente do PCC comercializando. Então, eles são muito fortes. Então, para combater esse pessoal,
E eu, sinceramente, né, quando foi lançado aquele pacote de combate ao crime organizado do Moro lá atrás, Exato. que a gente vai fazer, a primeira coisa que eu acho que tinha de positivo é você admitir o crime organizado, o poder que ele tem, porque no início do combate ao PCC, o Estado até escondia a sua existência e minimizava. Então, você admitindo que existe, você tratando de uma forma mais severa e mais urgente, você está no bom caminho. Mas as medidas que foram implementadas, você mesmo percebe. O que mudou? Nada. No mundo real, nada mudou. Se tem alguma coisa acontecendo, né, que pode vir a alterar essa situação, eu não consegui perceber ainda, porque é só você ter uma noção. Qualquer lugar que você vai em São Paulo, eu falo isso de ouvir de policiais, porque eu não faço uso de nenhum tipo de droga, né? Mas qualquer pessoa que vai em qualquer bairro de São Paulo consegue comprar droga do jeito que quiser, entendeu? Quando você prende um traficante, daí 2 minutos depois tem outro. Tem um policial que ele trabalha no PM Vítima. E ele fez uma prisão uma vez de um pessoal lá numa favela da Baixada Santista. E ele estava levando assim o pessoal preso, ele me contando, ele ficou muito preocupado. Ele levando o pessoal e já estava fazendo fila de candidato para substituir aquele traficante que estava sendo preso. Estava levando, já estava formando fila para candidatos para substituir. Então é muito difícil, sabe? Então a gente tem uma sociedade muito pobre, né? Que tem umas pessoas jovens sem expectativa de futuro, então eles olham no tráfico de drogas o caminho mais fácil. Então, fáceis. Infelizmente nós precisamos fazer um trabalho muito mais sério, muito mais longo, né? Porque tem outra questão também. Eu fiz um levantamento de 2017 para cá. Sim. 32 líderes do PCC, considerado pela própria líderes, não chefes, né? 32 chefes do PCC, eles deixaram a prisão pela porta da frente. GG do Man, que foi morto, o André do Rap, Chacal, Toninho Português, enfim, tem o Décio Português, o Piauí, que foi mandado um dos primeiros presos do PCC, que foi mandado para o sistema federal quando articulou a morte de um PM da Rota. Sim. Então você pega uma lista, saíram pela porta da frente. Óbvio que a justiça deve ter, em algum determinado momento, considerado que eles mereciam deixar a prisão. Mas você percebe que presos considerados lideranças, chefia do crime organizado, são tratados como se fossem presos comuns. Eu não sei se em outros países, né, se um preso considerado como chefe de uma organização tão poderosa quanto esse, sairiam pela porta da frente. Por exemplo, o André do Rap, com uma liminar do ministro do STF, mesmo estando numa situação, né, bastante questionável a sua soltura, tanto que ela foi revertida horas depois, o presidente do STF, mas aí já era tarde, já está, e vai ser difícil encontrá-lo. Não é só o alvo não é só o PCC, você tem que ter uma mudança estrutural para que as pessoas não vejam o crime organizado como um caminho para seguir. Aí tem muita notícia também de corrupção de policiais, de integrantes do Ministério Público, do Judiciário. Teve um caso em São Paulo que eles apontam aí como caso suspeito, um chefe do PCC preso com 4 toneladas de cocaína. Ele conseguiu um plantão judiciário, a soltura pelo um desembargador, porque considerava que ali que as provas não eram muito fortes. Quer dizer, traz muita suspeição para uma decisão dessa, né? Porque, quer dizer, 4 toneladas... Né? Não é o suficiente. Não é consumo, né? Exato, não é consumo. Como você falou, é mais fácil a gente falar onde o PCC não está. Não está. E assim, a gente precisa... O nosso problema é muito mais grave, infelizmente. Infelizmente.
Rogério Pagnan, repórter especial aqui da Folha, especializado em segurança pública e também autor aí de diversos livros. Gente, acompanhem, tá? Ao longo dessa semana, diversas matérias, reportagens aí sobre esse assunto que a gente acabou de falar devem ser publicadas. Muito obrigada, Pagnan. Obrigadão por mais uma aula. Apesar que é um assunto muito pesado, né? muito triste, mas é a realidade. Te agradeço, volto sempre. Eu te agradeço. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Amanhã estaremos aqui. Até amanhã.